Orgânica que vocês vão estudar comigo agora são os sais, tá? Então é a terceira aula, funções inorgânicas, faz parte da revisão, né, desse ano de 2021, aí do segundo ano, né, correspondente ao segundo ano, tá? Então quem está na 3001, que está no terceiro ano, ou no EJA 4, está revisando as funções inorgânicas comigo, né? Então nós já vimos a primeira aula sobre os ácidos, a segunda foram as bases, né? E agora a terceira com os sais. Então aqui eu botei uns frasquinhos, né, para simbolizar os sais, lembrando que quando a gente fala da palavra sal ou sais, né, a gente não está só falando do cloreto de sódio, porque a primeira coisa que a gente lembra é do sal de cozinha, né, que é o NaCl, tá até aqui, ele aqui, ó, a fórmula dele, né, cloreto de sódio. Mas aqui nessa figura eu estou ilustrando que existem vários tipos de sais diferentes do cloreto de sódio, tá? E aqui tem algumas fórmulas químicas, esse aqui é o BaCO3, é o carbonato de bário, KNO3, nitrato de potássio, que é utilizado para fazer explosivos, fogos de artifício, tá? Fosfato de sódio, tá? Alguns fosfatos são utilizados como fertilizantes, tá? Nas plantações, enfim, né? Aí são inúmeros sais aí que vocês vão encontrar, né? Já falei naquela primeira aula de introdução, né? Do permanganato, carbonato de cálcio, né? E etc. Então vamos ver aqui o próximo slide. Bom, sais são substâncias iônicas formadas a partir da reação de um ácido com uma base em solução aquosa. Essa reação é chamada de neutralização ou salificação. Ou seja, uma das formas mais comuns, né, de se obter um sal é através da reação de um ácido com a base, tá? De um ácido com uma base, tá? Em solução aquosa. Então, você tem uma solução de ácido com uma solução de base, você mistura, e dessa mistura, dessa reação, a gente forma um sal. Tá? O nome dessa reação se chama neutralização. Tá? Então, uma reação de ácido com base se chama reação de neutralização. Em toda reação de ácido com base, a gente tem como produto o sal e a água, tá? Então, o sal é sempre o produto de uma reação química em que os reagentes são o ácido e a base, tá? E aí, quando o ácido e a base são misturados, né, quando eles reagem, eles passam por uma reação chamada de neutralização, ou também de salificação, onde o produto final é o sal, é o principal produto, né? Sempre forma sal e água, tá, gente? Então, toda reação de ácido mais base forma sal e água. Então, aqui nesse exemplo, ó, HCl, que é o ácido clorídrico, eu botei aqui AQ, entre parênteses, que significa meio aquoso, tá? Então, HCl aquoso, mais NaOH, que é a base, lembrando que o ácido, o início da fórmula começa com H, né? E do lado direito vem um não metal, por exemplo, né? E a base começa com o metal ligado à hidroxila, tá? Então aqui eu tenho um ácido, tem uma base que reagindo, né? Mais ácido mais base, a seta numa equação química como se fosse o nosso sinal de igual, né? E aí o produto é o sal e a água. No caso da reação do ácido clorídrico com hidróxido de sódio, a gente forma o NaCl, que é o cloreto de sódio. Por quê? O nome já diz, reação de neutralização. O íon H+, que está livre em solução aquosa, se une à hidroxila OH-. Tá? Então, há aí uma ligação entre os íons H+, e as hidroxilas para formar água. Nesse momento onde os íons H+, e a hidroxila se unem, é que ocorre a neutralização. Aí forma o NaCl, ou seja, o Na+, vai se ligar ao Cl-. Tá? Então percebam que a fórmula química de um sal não tem nem a hidroxila da base, nem o íon H+,
que vem do ácido. Tá? Então, essa é a característica da fórmula de um sal. Tá? Então, aqui embaixo tem uma outra reação, que é o hidróxido de magnésio com ácido sulfúrico. Por que eu botei a segunda reação como exemplo? Para mostrar a vocês que tanto faz na hora de escrever se é ácido mais base ou base mais ácido, tanto faz, tá? Os dois estão como reagentes, tá? Então aqui a ordem que vai ter na equação química dos dois reagentes, não importa se vai ser o ácido primeiro ou a base primeiro, tá? Desde que tenha mistura de ácido com base. E o produto sempre vai ser o sal correspondente produzido após a neutralização dos íons H+ com hidroxila. Tá? Então, nesse caso, Mg se uniu ao SO4, tá? Formando o MgSO4, que é o sal, que é o sulfato de magnésio. Tá? Então, aqui eu mostro melhor, tá? A reação do ácido clorídrico com o hidróxido de sódio, tá mostrando, ó, pela seta aqui. O íon H+, tá? Vai se unir à hidroxila, neutralizando, né, essa acidez e essa basicidade, formando a molécula de água, e o cloro, Cl-, que é o ânion do ácido, se une ao cátion da base, tá? Formando o cloreto de sódio. Numa fórmula química, é convencional que se use sempre o cátion primeiro e depois o ânion, tá? Então, por isso que o Na vem antes do Cl, tá? Na+, Cl-, que é o sal cloreto de sódio, tá? Então, as fórmulas químicas, em geral, o cátion vem antes do ânion, tá? O cátion fica à esquerda e o ânion à direita, ok? As fórmulas dos sais apresentam cátions diferentes do íon H+, como eu já havia dito, né? E ânions diferentes do íon OH-, que é a hidroxila. Logo, no exemplo acima, observamos que na fórmula do sal há o cátion Na+, e o ânion Cl-. Tá? Resumindo, né, uma reação de neutralização ou de salificação é sempre da seguinte forma: ácido mais base, formando sal e água como produto. Tá? Isso é uma equação fundamental da química, tá? É muito usada aí, muito cobrada em vestibular, principalmente, tá? Lembrando que nessa expressão aqui, tanto faz base mais ácido ou ácido mais base. Exemplos de sais: cloreto de sódio, sulfato de magnésio, carbonato de cálcio, sulfeto férrico, bicarbonato de sódio, que é usado na fabricação de bolo, pães, biscoitos, o permanganato de potássio, como eu já tinha dito a vocês na aula dos ácidos, né, na introdução à inorgânica. E, para finalizar, uma observação muito importante, que na nossa temperatura ambiente, todos os sais apresentam-se no estado sólido, tá? Então, considerando a temperatura ambiente teórica, que é de 25 graus Celsius, ou o nosso ambiente, dependendo da estação do ano, enfim, aqui no Brasil, né, ou em qualquer outro lugar do mundo, né, os sais, a temperatura ambiente, ele se apresenta no estado sólido, tá, gente? Os sais têm pontos de fusão muito elevados, então, em qualquer lugar do mundo, em qualquer ambiente, seja no Canadá, menos 30 graus Celsius, ou lá no Saara, 50 graus Celsius, os sais estarão em estado sólido, no seu natural, tá? E aqui, para finalizar, algumas aplicações dos sais. Nitrato de potássio, que é utilizado como conservante da fabricação de alimentos embutidos. Não colocou aqui, mas tem o nitrito de sódio, tá? Que é corante, por exemplo, das salsichas, do presunto, até da carne vermelha mesmo, do bife, né? Ela fica vermelhinha, não é por causa do sangue, e sim porque eles colocam um corante, que é um sal chamado nitrito de sódio, não colocaram aqui, eu vou escrever daqui a pouquinho a forma. O hipoclorito, que é muito conhecido por nós, aqui ele escreve que é utilizado para branqueamento de produtos têxteis, né? Que seria um componente, um sal existente na água sanitária, por isso que a gente consegue deixar a roupa branquinha na água sanitária, né, devido à presença desse sal hipoclorito de sódio. Ele também é utilizado para desinfectar, não é isso? Para a gente colocar aí para matar os germes das saladas, né?
claro, numa determinada quantidade, tá? Hoje em dia, então, com essa questão da Covid, né, foi muito anunciado, muito falado, né, no hipoclorito, tá? Ou na água sanitária, que possui o hipoclorito, né? Então, é um sal também, um exemplo de sal e a sua aplicação. Tá? Fluoreto de sódio, aqui embaixo, é um sal utilizado nos enxaguantes bucais, tem também na pasta de dente, tá? Ele está escrito aqui que inibe a perda dos minerais nos dentes. Não só isso, mas ele também ajuda, né, a evitar que as bactérias atuem na formação das cáries, né, nos nossos dentes. Né? Na hora da higienização, né, o flúor fica fixado ali nos nossos dentes e protege, né? Não se pode usar em excesso, tá, gente? Senão causa uma inflamação também devido à presença do flúor, tá? O flúor é bastante reativo, tá? Então também tem que ser em dose pequena. Carbonato de sódio, utilizado na fabricação de detergentes, também. Sulfato de cálcio, utilização na fabricação de giz escolar, né? Então vou botar aqui, ó, que eu acho importante, colocar o nitrito de sódio, tá? Que tem aqui na salsicha, né, também, tá? Vou botar de preto. Nitrito de sódio. Tá assim. É utilizado como corante de alimentos, como a salsicha, presunto, vou botar aqui embaixo. Ou seja, em embutidos gerais, né, as carnes vermelhas, etc. Também é um sal. Vou botar assim, é um sal utilizado como corante nos alimentos como salsicha, presunto, carnes vermelhas e etc. Ah, e sim, faltou a fórmula, né? NaNO2. Só o sobrescrito aqui, né, que não fica legal aqui no PDF, tá, gente? Mas é o nitrito de sódio NaNO2, tá? Que eu acho que também é legal vocês saberem que é um sal, ok? É isso, gente. Finalizando a aula, até a próxima função que nós vamos estudar, que são os óxidos. Um abraço.